Olá, amigos do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Nosso entrevistado é o professor Rafael Fiuza Cislaghi. Nosso bate-papo de hoje trará do tema Special Olympics, Esporte Unificado e Saúde da Pessoa com Deficiência Intelectual. Eu, Geisiane, irei conduzir essa conversa que tem como objetivo discutir a intervenção pedagógica junto à pessoa com deficiência por meio do paradesporto. Professor Rafael Fiuza Cislaghi, voluntário das Olimpíadas Especiais Brasil desde 2013, atualmente é diretor nacional do programa Escolas Unificadas, graduado em Educação Física, licenciatura plena pela Universidade Estácio de Sá, mestre pelo Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Mes, da UFRJ, na área de Educação, Gestão e Difusão em Biociências e pesquisador do Laboratório de Inclusão e Diversidade da UERJ, professor da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro desde 2009, capacitador das Olimpíadas Especiais Brasil nas modalidades atletas jovens, atletismo, basquete, bocha, escolas unificadas, futebol, natação, tênis de mesa e voleibol de praia. Professor Rafael, muito obrigada pelo aceito do nosso convite para essa conversa sobre a Special Olympics. Seja muito bem-vindo. Obrigado a você, Geisiane, pelo convite. Antes de começar a minha fala, vou fazer uma audiodescrição. Eu sou homem, branco, uso cabelos negros arrepiados para cima, tenho barba e bigode, estou usando uma camisa de gola polo, com listras bem finas. Estou sentado, atrás de mim tem uma parede branca e tem um quadro bem colorido, com algumas cores, com um símbolo da Special Olympics um pouco mais acima da minha cabeça. Então, mais uma vez, agradecer o convite e dizer que esse bate-papo vai ser bem legal. Acho que vamos ter bastante troca aqui para falar um pouquinho do trabalho que a Special Olympics desenvolve aqui no Brasil e em todo o mundo. Sim, professor, é um imenso prazer tê-lo aqui conosco. E já conversamos com a professora Tereza Leitão sobre a história da Special Olympics. Para quem não assistiu ainda, pessoal, o link vai estar no post desse vídeo. E complementando as ideias que já tratamos, gostaria que o professor Rafael falasse para o nosso público o que é o esporte unificado e quais são os seus objetivos. O esporte unificado é uma metodologia criada pela Special Olympics Internacional. Dentro da Special Olympics, desse movimento, a gente usa muito a palavra unificado para quando a gente fala de inclusão. Então, o esporte unificado é o esporte inclusivo, o esporte onde pessoas com deficiência intelectual, que é o nosso público-alvo, nosso principal público, podem estar treinando e competindo junto com pessoas sem deficiência ou com uma outra deficiência. Então, dentro do esporte unificado, a gente tem 3 metodologias, uma que a gente chama de recreacional, onde a gente trabalha de uma forma mais recreativa, como o próprio nome diz, onde não existe muitas questões de idade, de nível de habilidade. A gente tem um esporte que é o desenvolvimento do jogador, onde o atleta sem deficiência apoia esse atleta com deficiência para estar melhorando seu desempenho no esporte, treinando, competindo. Então, o desenvolvimento do jogador tem uma questão de mesma faixa etária, a gente segue uma regra de mesma faixa etária, mas não respeita o mesmo nível de habilidade. E temos o esporte, que é o esporte unificado, que é o competitivo, que é onde o nível de habilidade e a faixa etária é respeitada. Então, hoje, essa metodologia cresce muito dentro do movimento Special Olympics, dentro das Olimpíadas Especiais do Brasil também. A gente acredita que sim, como você mencionou, é uma ferramenta de inclusão, o esporte unificado veio para ficar, é uma tendência que a gente tem seguido mundialmente, a gente tem feito todos os nossos esportes dentro da metodologia do esporte unificado. Porque o esporte unificado, sim, ele quebra barreiras, ele melhora a interação social entre as pessoas, ele dá oportunidade de pessoas com e sem deficiência estarem convivendo juntas, treinando juntas, mostrando suas potencialidades. Então, eu tenho certeza que o esporte unificado, para quem não conhece, muitas pessoas ainda não conhecem, nunca viram, pode parecer um pouco, será que isso dá certo? Dá certo sim, Por experiência própria eu falo, é muito legal você ver um jogo, por exemplo, de futebol, onde um futebol de 11
temos 6 atletas com deficiência intelectual jogando em campo e 5 sem, e onde você não vê, a deficiência não é importante, o que está importando ali é a competição, é a habilidade dos jogadores, você não repara, você quebra essas barreiras que a sociedade busca tanto em diferenciar a pessoa com deficiência. Então, o esporte unificado é uma ferramenta importante para a inclusão, para quebrar essas barreiras, para mudar, né, essa nova geração que vem sendo formada de jovens em relação à questão da pessoa com deficiência, a respeitar, a incluí-la, a dar oportunidade. Então, é uma tendência mundial e tem crescido muito dentro do movimento. A gente espera um dia chegar a um ponto que, basicamente, todas as nossas competições sejam dentro dessa metodologia de esporte unificado. Sim. E que é muito interessante, principalmente quando nós tratamos da pessoa com deficiência intelectual, né? Porque tem as pessoas que têm a síndrome, diferentes síndromes, e que não têm síndrome. Então, às vezes, mas será que essa pessoa tem deficiência mesmo, né? E aí tem um questionamento social sobre a deficiência da pessoa. E isso é algo que a Special Olympics trata com muito cuidado, e principalmente no contexto das níveis de habilidades, né, que é algo muito forte na Special Olympics. Professor, a partir desse contexto apresentado, qual tem sido a importância no desenvolvimento dos programas Escolas Unificadas e Escolas Campeãs Unificadas a partir do esporte unificado? O programa Escolas Unificadas é um programa que podemos dizer que é novo dentro da própria Special Olympics, mundialmente falando, e no Brasil bem recente também. Ele é um programa que está no Brasil desde 2018. É um programa que pega a ideia do esporte unificado e leva para dentro do ambiente escolar. Então, como eu falei, quando a gente fala em escola unificada, a gente também fala em escola inclusiva, né? Em escola que defende e acredita na inclusão. Então, dentro das escolas unificadas, uma das ferramentas são os esportes unificados. Então, quando a gente chega nessas escolas, a gente leva a proposta dos esportes unificados, leva para principalmente, né, a porta de entrada é a aula de educação física, é o esporte, é o professor de educação física. Dentro do ambiente escolar, cada vez mais, felizmente, a gente tem as pessoas com deficiência incluídas. Então, acho que o melhor lugar hoje para trabalhar a inclusão é dentro das escolas regulares. E o esporte unificado vem para somar forças a esse programa que é das escolas unificadas. E junto com as escolas unificadas, a gente tem as escolas unificadas campeãs, quando essas escolas a gente pode dizer que chega a um grau máximo de inclusão. Não vou dizer máximo, porque a inclusão sempre está acontecendo, né? Cada vez é uma novidade, cada vez surgem outras situações, mas que ela já, vamos dizer, que ela está num estágio um pouco acima em relação à inclusão, que é quando a gente acredita que essa escola, além do esporte unificado, ela envolva a liderança de jovens, ela permita que jovens sejam líderes, agentes de mudança, não só jovens sem deficiência, mas jovens com deficiência também. Por que não, né, os líderes escolares não podem ser pessoas com deficiência? Não existe nada que impeça isso. A sociedade que acaba criando essas barreiras, mas a gente não. A gente vai lá e fala, ó, por que não o presidente do Grêmio da escola pode ser uma pessoa com deficiência? Por que não o representante da turma não pode ser uma pessoa com deficiência? Então, a gente trabalha essa questão da inclusão e trabalha também o envolvimento de toda escola. Uma escola, para ser uma escola unificada campeã, ela tem que, sim, acreditar, trabalhar, né, o dia a dia do esporte unificado, trabalhar a questão da liderança, da mudança de comportamento desses jovens e trabalhar o envolvimento de toda a escola. Porque não adianta, eu sempre falo muito isso, não adianta o professor de educação física ou um coordenador pedagógico da escola ser um especialista em inclusão se toda aquela escola não vive aquele ambiente, se às vezes um funcionário administrativo trata mal aquele aluno, não sabe respeitar, não sabe se dirigir. Então, às vezes, tudo é quebrado com uma fala, com uma atitude que a gente discute muito hoje do capacitismo, né? Às vezes uma fala simples pode quebrar todo um trabalho, um contexto, entendendo aquele ambiente. Então, o esporte unificado vem para somar essas forças, vem para trazer mais essa ferramenta. E eu falo, não tem que ser só esporte unificado, né? Tem que ser aula de português unificada, aula de matemática unificada, todas as aulas da escola têm que ser unificadas, porque só assim, de fato, a inclusão vai estar acontecendo naquele ambiente. E eu tenho certeza que a escola, sim, é um ambiente propício para essas mudanças, para a gente ter uma sociedade, daqui a uns anos, mais inclusiva, que acredite e respeite mais a pessoa com deficiência. Sim, e é engraçado que no ambiente escolar tudo acontece, né? É o primeiro contato, é o primeiro divisor de águas. E é engraçado que se as disciplinas não tiverem conectada com a questão das escolas unificadas, não vão funcionar, como você bem ressaltou, né? Eu acho que para a pessoa com deficiência, esse movimento é muito importante, né? De focar na potencialidade e não nas limitações, e como desenvolver essas limitações que cada um pode apresentar, né? Então, é algo muito, muito legal
de ser pensado e refletido em todas as escolas do Brasil, né? Porque infelizmente ainda está localizado em pequenas áreas, em pequenas regiões do Brasil, e tomara que venha a se expandir em todas as regiões brasileiras. Pensando nesse contexto, professor, diante da sua longa vivência nas Special Olympics, gostaria que você contasse para o nosso público quais são os caminhos básicos para desenvolver esporte para a pessoa com deficiência intelectual no ambiente escolar e qual o papel do voluntário e da família nesse processo? Eu acho que o primeiro passo, né, o mais importante desse processo é o professor acreditar, né? O professor de educação física ter esse papel de acreditar nesse jovem. Eu acho que se o professor não acreditar nele, como você falou muito bem, né, ver ele pelas suas potencialidades, não pelas suas dificuldades, porque eu acho que dificuldades todos temos, independente de ter ou não uma deficiência, todos temos, né, nossas dificuldades, nossas coisas que temos mais potencialidades e menos. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é isso. E eu acredito muito também na formação. Eu acho que a formação desse professor cada vez mais tem que ser discutida a questão da inclusão. Eu bato muito na tecla que não dá para ser uma disciplina estanque dentro da formação acadêmica desse futuro professor de educação física, porque pessoa com deficiência está em todas as áreas. Então, o mínimo de conhecimento sobre biomecânica da deficiência, sobre fisiologia da deficiência, sobre quando vou trabalhar vôlei com pessoa com deficiência. Então, eu acredito muito nessa mudança. Eu sei que não é uma coisa simples, eu sei que não é uma coisa a longo prazo, mas eu acho que aos poucos esse currículo universitário, essa formação acadêmica tem que ser mais aprofundada, porque hoje não temos mais a opção, eu falo muito sobre isso, de escolher ou não trabalhar com pessoa com deficiência. As pessoas com deficiências, felizmente, estão ocupando todos os espaços sociais. Você vai estar no clube, ela vai estar no clube, você vai estar na escola, ela vai estar na escola, você vai estar no seu momento de lazer, ela vai estar ali no seu momento de lazer, e ela tem que estar, porque ela tem direito. Então, eu acho que o primeiro passo é a formação, é acreditar e quebrar algumas barreiras, né? Quebrar algumas situações de rótulos que a sociedade impõe, que às vezes a pessoa traz no seu cotidiano. Quando a gente pensa muito no professor de educação física, isso foi uma coisa que eu vivi ao longo da minha formação nesse trabalho com pessoa com deficiência. O professor de educação física às vezes espera resultados muito grandes, né, em relação ao aluno, espera coisas muito grandes. E às vezes quando você trabalha com uma pessoa com deficiência, o resultado é menor do que você imagina, que você pretende, que você espera. Mas para aquela pessoa e às vezes para aquela família é muito significativo. Então, você conversando com a família, você tem esse retorno. Então, a gente tem que mudar um pouco a forma que a gente vê esse aluno, a forma que o que a gente espera que esse aluno alcance. Tem que ser um pouco mais sensível nos resultados, nas expectativas para esse aluno. E aí, já entrando na questão da família, a família é um papel fundamental. Porque se a família não acreditar, como a gente vai conseguir trabalhar esse jovem? A gente sabe que é difícil. Eu não tenho um filho com deficiência, mas eu imagino como é difícil para essa família receber essa notícia. A escola normalmente tem esse papel, né? Quando aquela criança entra na educação infantil, nos primeiros anos do ensino fundamental, às vezes a escola que observa que o comportamento dela não é típico. Então a escola tem, às vezes, esse papel de conversar com a família. Mas a família, sim, tem esse papel fundamental. A família é muito importante no processo de inclusão. Quando a gente fala também em escolas unificadas, a gente tem um trabalho com as famílias, a gente acredita, sim, que tem que sentar e conversar com essas famílias. Não só dos jovens com deficiência, mas também dos jovens sem deficiência. Porque, volta a questão, se a gente faz um trabalho na escola bacana com aquela criança, com aquele jovem sobre inclusão, e chega aquele jovem sem deficiência, e chega em casa, a família desconstrói isso, não adianta. Então, o papel da família é muito importante. E o voluntário. A Special Olympics vive do voluntariado, né? A gente é um movimento que trabalha muito com voluntariado. No Brasil, infelizmente, a gente não tem uma cultura muito forte de voluntariado, mas o voluntário é muito importante. A gente faz competições, faz eventos, e o voluntário tem um papel significativo nesse processo. E às vezes o voluntário que está ali no evento é uma pessoa que gosta, que conhece nosso movimento pela primeira vez, que se envolve, que às vezes é um estudante de educação física, e às vezes lá à frente ele vai ser um excelente técnico, vai estar desenvolvendo nossa metodologia, fazendo um trabalho muito bacana. Sim, é uma coisa que você mencionou desse tripé, né? Atleta, família, voluntário e o técnico. E algo que você já reportou, que seria a nossa próxima pergunta, que é essa dificuldade no processo de formação do professor de educação física para trabalhar com diferentes públicos, dentre eles aqueles com doenças crônicas, câncer, enfim, e também com a pessoa com deficiência. Mas isso ainda é meio que uma base da educação física de trabalhar com o corpo perfeito, um corpo focado no resultado, na performance, na estética. E quando aquele profissional se depara que a pessoa conseguiu fortalecer
esse movimento de pinça, só ele fala, mas só isso? 6 meses para fazer só isso, né? Mas para aquela pessoa que é um cadeirante, por exemplo, mudou a rotina de vida dela, né? E até um conteúdo da nossa próxima pergunta é como você acredita que esse profissional de educação física está preparado para aplicação pedagógica nas Olimpíadas Especiais com toda a pluralidade e diferentes contextos socioeconômicos? Qual é essa dificuldade desse primeiro contato desse professor de educação física até ele se tornar um técnico? Eu acho que o primeiro passo, né, a primeira coisa que esse professor tem que pensar é que ele está trabalhando com pessoas, né, e pessoas são diferentes. Independente de não existe, eu falo muito sobre isso, não existe uma receita de bolo para trabalhar com pessoa com deficiência. Às vezes, nós oferecemos algumas formações, algumas capacitações, né, para esses profissionais, e eles vão buscar, às vezes, uma receita de bolo. Eles me perguntam, Rafael, como eu faço quando eu receber um aluno com deficiência intelectual na minha turma? Como eu faço quando eu receber um aluno com transtorno do espectro autista? Gente, não existe receita de bolo. Cada aluno é seu aluno, antes da deficiência você tem que ver ele como uma pessoa, e pessoas são diferentes. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que são pessoas, deixar um pouco o rótulo da deficiência de lado e pensar que são pessoas. Outro ponto que eu acho que é fundamental era a questão da oportunidade, dar oportunidade, perguntar para esse aluno o que ele precisa, o que ele tem dificuldade. Eu já tive uma oportunidade de conversar com um professor de uma outra área de conhecimento, que era um professor universitário, e ele veio conversar comigo e falou, poxa, Rafael, você tem experiência nessa área da pessoa com deficiência, eu estou com uma aluna com deficiência, paralisia cerebral, como é que eu faço para saber o que ela precisa? Eu falei, você já perguntou para ela? Ali, não. Eu falei, gente, o básico é isso. Então, pergunte, converse com ela. Pergunte o que ela precisa de adaptação. Não sou eu que não sou ela, eu não sou ela que deve saber o que ela precisa. Então, acho que a pessoa, primeiro, é isso, é acreditar, é ver aquele aluno com deficiência como um ser humano, como uma pessoa que precisa ser ouvido, dar voz a ela. A gente bate muito, a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente falar da questão da liderança, é dar voz à pessoa com deficiência, dar oportunidade para ela falar o que ela precisa. E aí a gente oferece as formações, as pessoas ainda têm alguns medos, alguns desafios. Eu vejo que isso vem melhorando bastante. Eu vejo que de um tempo para cá, de uns anos para cá, a questão da inclusão vem sendo mais discutida. Mais estudantes de educação física vêm buscando conhecer, trabalhar, ter o interesse de estar nessa área. Isso é muito bom. E é isso. Eu acho que é um constante estudo. Eu sou muito contra um jargão que se usava muito para trabalhar com pessoa com deficiência tem que ter amor. Eu acho que para trabalhar com qualquer pessoa tem que ter amor, mas tem que ter conhecimento técnico, conhecimento científico, pesquisar, estudar. Você nunca vai saber tudo, porque são vários. Dentro da própria deficiência tem vários comportamentos diferentes, porque são pessoas, como eu falei, reforço, são pessoas. Então, sim, você tem que ter uma base de conhecimento. Eu também acredito muito que é impossível você dominar e saber de todas as deficiências, você ser um especialista em todas as áreas, porque cada uma tem sua particularidade. Eu, dentro da Special Olympics, a gente caminha muito para a questão da deficiência intelectual, do transtorno do espectro autista. Então, assim, eu acho que você tem que buscar a sua área de conhecimento e se especializar. Aos poucos, sim, você vai conhecendo, vai lendo, vai pesquisando, até porque esse conhecimento também não é estanque, né? A gente que é da área, a gente sabe que anualmente, eu acho que menos que anualmente, sai uma pesquisa nova, sai um relato novo, sai falando alguma coisa nova, alguma mudança, que às vezes era quase um paradigma certo, engessado, uma forma correta, que todo mundo acreditava e de repente cai por desuso, não é mais aquilo. Então, acho que sempre está se atualizando, sempre estudando. Claro, o amor tem que estar em qualquer, acho que profissão, em qualquer área, mas o conhecimento científico, o estudo é fundamental. Não basta só o amor. É algo muito interessante, porque todos os profissionais de diferentes áreas, né? Tem um professor de educação física que atua na educação física adaptada, ele acha que a gente sabe tudo, e a pergunta sempre é a mesma: como que eu faço? E a gente sempre responde a mesma resposta: você já perguntou? Né? Eu acho que ainda a gente foca tanto na deficiência e não na pessoa com deficiência, né? O que ela gosta? O que ela já fez de atividade motora? O que ela nunca fez, né? Então é começar pelo simples, que é a comunicação, que é algo que ainda eu percebo que a nossa profissão tem que desenvolver. Perguntar a quem você vai fazer a prática esportiva, o exercício físico. Partindo por um outro campo da Special Olympics, que é os 4 pilares, né? Esporte, educação, liderança unificada e saúde, para o desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual, qual a importância desses pilares
para essa pessoa? Hoje, né, o que nos sustenta a Special Olympics, que a gente acredita, são nesses 4 pilares de fato. Tudo começou com o esporte, o início foi o esporte, mas hoje a gente sabe que só o esporte em si não basta, né? O esporte tem seu fator fundamental, é um fator, ele trabalhado da forma correta também, né? Porque o esporte, se não for feito de forma correta, ele não é inclusivo, ele é excludente, ele não melhora a autoestima, ele piora, ele aumenta as diferenças entre as pessoas, então o esporte trabalha da forma correta. Eu acho que ele é um fator fundamental, não só do ganho motor, isso é indiscutível, das melhorias das aptidões físicas, das valências físicas e motoras, mas também na parte social, na parte cognitiva, na parte afetiva, ele tem um fator muito importante. A gente observa e vive no nosso dia a dia como esse esporte muda a realidade dessas pessoas. Eu tenho experiências de atletas que estavam incluídas em algumas escolas públicas e tiveram uma oportunidade de participar de uma competição internacional, e quando voltaram através do esporte, dentro daquela escola, elas passaram a ter muito mais respeito, ter um papel muito mais importante dentro daquela escola. Ela antes era aquela aluna com deficiência que estava ali cumprindo ocupando a vaga por uma questão legal, e voltou sendo um destaque, tendo uma festa, os outros alunos querendo conhecê-la melhor. Então o esporte tem esse papel muito importante. E aí, já engatando a educação, cada vez mais, eu acho que é isso, a pessoa com deficiência tem que estar na escola, as instituições têm seu papel paralelo das escolas, mas todos têm que ter direito da escola. Eu acredito e defendo muito isso, a inclusão escolar em escolas regulares, porque a gente aprende com a troca, né? A gente aprende convivendo com as diferenças. Então, esses jovens cada vez mais estão na educação. E aí, esse Special Olympics falou, opa, educação é um papel fundamental, é muito importante nesse processo. E ainda mais vindo do movimento que é americano, né? A Special Olympics é americana. E a gente sabe como nos Estados Unidos o esporte está diretamente ligado com a escola, com a formação escolar. Então, eles tinham que pensar também na educação nas escolas. O outro pilar é a questão da liderança, foi o que eu falei, é dar o protagonismo para a pessoa com deficiência. Por que não deixar ele falar o que ele precisa? Por que não ele brigar porque ele precisa? Nada melhor do que a pessoa com deficiência saber o que ela precisa. Então, esse protagonismo é muito importante. A gente já teve a oportunidade, a gente hoje tem um atleta no Brasil que representa todos os atletas da América Latina, que é a Emanuele Dutra. A gente já teve a oportunidade de estar numa conferência na ONU, que foi uma conferência toda coordenada e dirigida por pessoas com deficiência intelectual, falando sobre deficiência intelectual. Então é isso, a liderança. É que esses jovens sejam agentes de mudança. A gente tem um trabalho de sensibilização com empresas, a gente tem muito trabalho de legais, onde a pessoa com deficiência é o protagonismo nesse processo. E também a questão da saúde, né? A saúde é fundamental, a saúde passa diretamente pelo dia a dia dessas pessoas. A gente sabe as questões de saúde da pessoa com deficiência intelectual, que às vezes possuem outras comorbidades com outras doenças, tem alguns casos de a obesidade é muito comum, até por um sedentarismo, né? Por não ter oportunidade de ter uma prática constante e rotineira de atividade física. Então, também é um pilar importante em relação não só também à saúde, em relação também à formação, né? A oportunidade de formação, a oportunidade de ter pessoas capacitadas e habilitadas para atender esse público, que é o público foco principal da Special Olympics. E você até comentou, né, em relação à saúde, que alguns dados da própria Special Olympics, que eu fui buscar, relata dados com altas taxas de obesidade, morte prematura nessa população, né? E por que isso ocorre, né? Qual a importância dos programas de saúde da Special Olympics nos cuidados da saúde desses atletas, né? O quanto que a Special tem contribuído para a melhora da qualidade de vida dessa população? A gente tem um braço dentro do movimento Special Olympics que é só de saúde, que até aqui no Brasil é coordenado pela Fábia, que é de Recife, e dentro desse braço nós temos algumas iniciativas de saúde que a gente pode dizer que são iniciativas básicas, né, triagens médicas iniciais que acontecem nos grandes eventos, que é o Programa de Atletas Saudáveis. Então a gente tem 8 iniciativas dentro desse programa. Esse programa tem um papel muito significativo na formação de médicos, então não é só ir ali como voluntário atender. A gente tem uma formação que esses médicos passam, não só médicos, claro, a gente fala às vezes na parte de saúde só pensando na medicina, mas não só médicos, fisioterapeutas, oftalmologistas que estão na medicina, terapeutas ocupacionais, nutricionistas. Então eles têm uma formação que a Special Olympics oferece para eles poderem ser voluntários desse movimento. E aí, em grandes eventos esportivos a nível nacional e internacional, temos algumas triagens de saúde, que são 8 áreas de saúde, que vai desde visão, audição, tem a parte de saúde geral. Hoje, pós-pandemia, surge uma nova área, que é a parte de saúde mental. Então, esse jovem com deficiência também, como a nossa sociedade como um todo, as Special Olympics vem observando que eles estão tendo problemas de saúde mental
tempo que ficaram dentro de casa, pelo tempo que permaneceram sem ter acesso ao esporte, à educação. Então, a Special Olympics tem esse papel fundamental e importante na sociedade, de ajudar na formação desses médicos para melhor atender esses jovens com deficiência intelectual. Então, fora essa parte de atletas saudáveis, nós temos outras iniciativas, que é encontros com famílias para discutir saúde, formações de comunidades saudáveis, onde envolve não só a parte de atleta saudável, mas outros pontos. Então, a Special Olympics vê também a parte de saúde como um ponto sensível, vamos pensar na pessoa com deficiência intelectual de uma forma mundial. Então, é mais um dos focos aí dentro do nosso movimento, que não é só esporte. Sim, eu achei fantástico esses dados. Inclusive, nós vamos colocar eles no manual da Special Olympics que o projeto está realizando, falando que a partir do momento que teve olhar sobre a saúde desse atleta, muitas coisas foram identificadas, como problemas no cuidado da saúde oral, muitos precisavam de fazer correção, fazer uso de óculos e eles não tinham consciência disso, e tudo isso muito junção, né, família, Special Olympics, voluntários, e aí envolve o profissional da área da saúde. Mas outro dado que a Special traz para mim, que me fez refletir bastante, é que 68% das pessoas no mundo acredita que pessoas com deficiência intelectual recebem o mesmo ou melhor atendimento de saúde do que a população geral. Mas, infelizmente, sabemos que isso não ocorre. Até pelo preconceito mesmo, do profissional de saúde não saber atuar, né, com a pessoa com a deficiência intelectual. Por que essa dificuldade nesse acesso à saúde e qual o papel da sociedade, comunidade e família na quebra desse paradigma? Se a gente for, né, falar sobre saúde, principalmente saúde pública no Brasil, é bem complicado, né? É uma discussão. E aí, quando a gente fala de pessoa com deficiência intelectual, ainda é mais complicado ainda. Normalmente, você falou muito bem, o médico, como nós, professores de educação física, ele não tem uma formação específica dentro do meio acadêmico para atender a pessoa com deficiência intelectual. E muitas pessoas têm preconceito em relação a pessoa com deficiência intelectual, de fato. Sei lá, acham que vai morder, que vai não sei. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Acha que vai agredir, acha que vai. Então, assim, o médico, por si só, às vezes não dá nem a oportunidade de ver aquele paciente, aquela pessoa que precisa de um atendimento. Por si só, ele já fala: ó, não tenho especialidade, não sei atender, não quero atender. Então, realmente, de fato, a pessoa com deficiência intelectual tem dificuldade de ter acesso a essa questão de saúde. Eu digo em todas as áreas. Eu trabalhei muitos anos numa instituição onde que eu via a luta das mães para ter um atendimento odontológico, para ter um atendimento cardíaco, como elas acabam fazendo uma rede, né? E aí, já entrando na segunda questão, elas acabam criando uma rede de mães, de famílias. O fulano, aquele médico lá, ele atende. Aquele local lá, eu sou do Rio, né? Aquele local lá no município do Rio, aquele hospital, tem um médico que é excelente. E aqueles médicos viram referência para elas. Então, as mães têm esse papel, elas acabam criando uma rede entre elas muito importante de saber onde que seus filhos podem ser atendidos. E a gente luta também para isso, para melhorar essa questão do atendimento. Porque eu falo, como eu, professor, não posso negar atendimento a um estudante com deficiência intelectual, acho que o médico também não deveria poder, né? O médico deveria ter o mínimo de conhecimento e preparo para quando aquela pessoa chegar, né, à rede pública para ser atendida, chegar ali através do SUS para ser atendida, eles poder atender, não ter essa luta diária. Então, as famílias têm esse papel também. Eu sei o quanto que elas lutam para isso, o quanto que elas lutam para ter um atendimento de qualidade para os seus filhos. E a gente até entra na questão do diagnóstico, né? Como é difícil ter um diagnóstico, né? A deficiência intelectual não é um diagnóstico simples de ser fechado, de ser concluído. O autismo não é um diagnóstico simples de ser concluído. E como essas famílias têm dificuldade. E às vezes não porque precisa ter o diagnóstico, mas sim algumas questões legais, alguns direitos que essas famílias têm passam por ter o diagnóstico. Se ela não tem um diagnóstico, não tem aquele laudo em mãos, ela não consegue ter alguns direitos legais que ajudam naquele dia a dia daquela família. Então, acho que estamos melhorando, não vamos ser pessimistas, eu acho que a gente está caminhando para uma melhoria, eu acho que cada vez mais eu sou muito otimista em relação a isso, eu acho que não só na área da educação, mas na área de saúde, aos poucos as universidades vão também tendo um olhar mais atento, né, à questão da pessoa com deficiência, dando mais formação para esses futuros profissionais de saúde que estão saindo das universidades. Sim, e é uma coisa muito importante, porque quando você conversa com um estudante na área da saúde, que seja TO, físio, médicos e afins,
eles falam, mas como? Onde eu encontro material, né? Até o estudante de educação física, a minha pergunta é, Rafael, onde encontramos materiais para esses futuros profissionais ou profissionais na área da saúde, da educação, para dar um atendimento ideal para essa pessoa com deficiência intelectual e também para aqueles que queiram ser futuros treinadores e voluntários das Olimpíadas Especiais. Hoje, falando um pouco do o que a Special Olympics oferece, a Special Olympics tem essa preocupação de oferecer isso. Hoje, nós, Olimpíadas Especiais do Brasil, fazemos algumas formações, tanto online como presenciais, sim, né, formações voltadas para o esporte. Como eu falei, na parte de saúde também temos essas formações para esses médicos, para eles serem futuros médicos que possam ser voluntários das Olimpíadas Especiais, fazerem parte do nosso quadro de médicos voluntários, de fisioterapeutas voluntários, de dentistas voluntários. Fora isso, a Special Olympics tem uma plataforma que é e-learning, depois eu não sei se eu posso passar para vocês, se vocês colocam na legenda direitinho, que é uma plataforma que é totalmente grátis, é uma plataforma que todos têm acesso, basta fazer um cadastro simples, que eu não sei nem falar quantos cursos tem lá. Tem cursos, a grande parte dos cursos voltados para a parte de esporte, educação física, e cursos voltados também para a área da saúde, com dicas básicas. Tem cursos falando sobre quais são as características de uma pessoa com deficiência intelectual, sobre comportamento, sobre as medidas protetivas, que se discute muito, né, a questão das medidas protetivas em relação à pessoa com deficiência. Então, assim, tem uma base muito grande de cursos ali. Saindo do ambiente Special Olympics, se você hoje procurar dentro dos sites, né, dos sites mais comuns, do Cielo e outros sites que têm artigos acadêmicos, cada vez mais a gente vem encontrando publicações, né? Felizmente as publicações vêm aumentando. Claro, internacionalmente falando, ainda temos muito mais material, mas pensando hoje em Brasil, já temos muitas produções. Eu estou no laboratório dentro da UERJ, a UERJ produz uma parte muito bacana em relação à inclusão dentro da educação inclusiva, tem um trabalho, tem pesquisadores renomados dentro da UERJ. Então, hoje o Brasil já desenvolve pesquisas acadêmicas bem significativas em relação à pessoa com deficiência. Eu acho que parte do interesse da pessoa, de buscar, felizmente a gente tem uma ferramenta hoje muito forte, que é a internet, que é o computador, que tem os lados negativos, sim, mas se você souber usar ela positivamente, filtrar ela positivamente, a gente encontra muita coisa boa e consegue adquirir muitos conhecimentos que, sei lá, se a gente pensar em 10, 15, 20 anos atrás, a pessoa tinha muito mais dificuldade de acesso. Isso é verdade. Por favor, compartilha o link depois para nós, da e-learning. Eu tive a oportunidade de verificar alguns conteúdos, são de excelente qualidade, assim como manuais que a própria Special Olympics produz para fazer diferentes tipos de avaliação nas diferentes áreas da saúde. E que pena, Rafael, nós estamos encerrando nossa entrevista que foi tão esclarecedora e parabéns pelo profissional que você é, porque ver essa paixão na sua fala, nos detalhes, de todo o que a Special Olympics representa no mundo todo, né? Dessa forma, agradecemos sua participação no projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Lembramos que o nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Nosso muito obrigada. E, pessoal, não esqueça de assinar o nosso canal, compartilhar o vídeo com os amigos, estudantes, familiares. Lembramos que essa entrevista também estará disponível no Instagram, @cbpp22. Até a próxima. Obrigado.